Quanto escândalo! Você já ouviu falar da Bcharts? Aquele fórum de música e entretenimento geral que em determinado momento da história da internet brasileira simplesmente virou o maior fórum de música do país. Pois eu já comentei algumas vezes aqui que eu fui o criador desse negócio e sempre aparece gente pedindo pra eu contar como foi essa história, como nasceu, como cresceu, as polêmicas e como eu saí de lá sendo ao mesmo tempo querido por uns e odiado por outros. Sim, gente, eu fui cancelado. Então hoje eu resolvi contar a história da Bcharts, o começo, o auge e também o fim da minha relação com aquilo tudo. Eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal do Baú para que os nossos próximos vídeos apareçam para você aqui no YouTube. Se tornando membro e entrando pro grupo de apoiadores do Baú, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e vídeos antecipados também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo. Baú! Agora vamos para a história. Bom, eu comecei a ter contato com a internet muito cedo, gente, muito cedo mesmo. Isso era ali por volta de 2003, tá? E era outra realidade. Eu acessava a internet na biblioteca da minha escola. Era aquele computador que demorava 3 horas só para abrir uma página. Mas assim, aquilo para mim era um portal mágico. Eu ficava lendo notícias de música, ouvindo as músicas que demoravam uma eternidade para carregar e principalmente para acompanhar charts musicais. Eu fiquei simplesmente obcecado por charts. A revista Billboard, que é lá dos Estados Unidos, virou a minha bíblia. Eu acessava o site todos os dias para ver quem subiu, quem caiu, quem estreou, quem flopou e comecei a me interessar também por críticas musicais. Só tinha um problema, gente. Praticamente nada disso existia em português naquela época. Tudo estava em inglês. Sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. As notícias, inclusive, chegavam no Brasil semanas ou meses depois das coisas acontecerem. Então, se você queria saber o que estava acontecendo na música pop naquele momento, você tinha que se virar com o inglês. E era o que eu fazia, acompanhado sempre, todos os dias, de um belo dicionário. Gente, eu sou velho assim. E foi aí que eu tive uma primeira ideia brilhante ou irresponsável, dependendo do ponto de vista. Eu pensei, já que não tem isso em português, eu vou criar. E aí eu criei um site chamado Notícias Musicais. Era basicamente eu, um adolescente completamente aleatório, traduzindo matérias da Billboard e escrevendo conteúdos opinativos como se eu fosse um grande crítico musical internacional, tá? Uma confiança que hoje eu olho e penso, meu Deus do céu, quem deixou essa pessoa fazer isso? Só que curiosamente, por ironia do destino, deu certo. O site começou a ter um certo alcance e eu até recebi um convite para escrever sobre música num portal chamado Ball, que era o Brasil Online na época. Eu era um menino ainda, gente, um menino escrevendo sobre charts musicais como se fosse a coisa mais importante do mundo. E pra mim era, tá? Pra conseguir conteúdo, eu frequentava fóruns internacionais. Eu lembro que eu acessava muito o UK Mix, o Pulse, o Dot Music. Eu ficava lá com um dicionário do lado tentando entender o que o povo tava discutindo. Foi assim que eu aprendi a falar inglês de alguma forma, basicamente. E aí chegou um evento histórico da internet brasileira, o Orkut. Quando o Orkut surgiu, eu finalmente encontrei pessoas no Brasil que também eram obcecadas por charts musicais. E alguém tinha criado uma comunidade chamada Revista Billboard. Gente, eu me senti no céu. Só que a comunidade era completamente morta, não tinha atividade nenhuma, ninguém falava nada. Até que eu e um outro cara chamado Guilherme Couto começamos a movimentar aquilo tudo ali. Movimentar como, gente? Brigando, fazendo barraco, baixaria. Porque o Guilherme apareceu dizendo que a Mariah Carey era a maior cantora da história em números e que ela humilhava a Madonna em tudo. E eu fui defender a Madonna, né? E a gente começou a trazer números, dados, charts, ofensas, gritaria, confusão e virou um barraco gigantesco na época. E o mais curioso é que as pessoas começaram a aparecer para assistir a briga. E depois começaram a participar também. Virou uma guerra mundial de umas 20 pessoas que durou meses. E eu me senti no paraíso, de verdade.
A partir daí, começou uma coisa maravilhosa da cultura de fórum, a rivalidade de fandoms. Britney contra Christina, Linkin Park contra Evanescence, Madonna contra todo mundo. E o que começou como discussão musical virou um grande entretenimento coletivo. Talvez a gente tenha sido, sem saber, os primeiros gays de fórum da internet brasileira. O problema é que o dono da comunidade, revista Billboard, era completamente ausente. Quando precisava de organizar alguma coisa, ele simplesmente desaparecia por dias, o que é compreensível, né, gente? Provavelmente ele estava vivendo uma vida normal, diferentemente da gente. Até que uma pessoa chamada Thiago Dowd sugeriu uma coisa mais radical. Ele sugeriu que a gente criasse uma comunidade nova do zero. E por algum motivo, talvez porque eu fosse o mais barraqueiro, o mais mandão, ou simplesmente o mais obcecado pelo assunto, eu fui escolhido para criar essa nova comunidade. E em dezembro de 2008 nasceu a Billboard Charts. Em pouco mais de um mês eu lembro que a gente já tinha mais de 10 mil pessoas na comunidade. E não eram 10 mil pessoas paradas não, tá? Eram 10 mil pessoas completamente ativas. Aquilo virou o point do Orkut para falar de cultura pop charts. E foi uma fase muito especial, gente, porque apesar das brigas, a gente era uma comunidade. A gente fazia amigos ali. Muita gente estava vivendo a mesma coisa naquele momento. Jovens, geralmente LGBTQIAPN+, encontrando um espaço onde eles poderiam falar livremente sobre cultura pop, música e qualquer besteira que desse na cabeça, sabe? Era tóxico? Era. Muito. Mas também era um espaço muito vivo. A vida da pessoa pau grande diva pop. Resumiu a vida da pessoa. Foi ali que eu conheci várias pessoas que depois ficaram famosas na internet, inclusive. A Vanessa Wolff é uma delas, por exemplo. Ela era uma das figuras mais populares do fandom da Lady Gaga naquela época. Existia também uma coisa muito engraçada que era a disputa para virar moderador da B-Charts, porque ser moderador era basicamente um título de nobreza entre as gays de fórum. E tiveram nomes muito marcantes e importantes nessa época, tá? Eu não vou me lembrar de todos, mas tem figuras históricas na B-Charts como o Diego Marcondes, André Portieri, Igor Marinho, Gabriel Almeida, André Moreira, Douglas Travex, Arthur Iranha, dentre outros vários, tá? Mas enquanto a comunidade crescia, surgiu um pequeno grande problema. Um empresário chamado Antônio Camarote trouxe a Billboard oficial de verdade pro Brasil. E aí começou a ficar meio complicado pra gente usar o nome Billboard Charts, né? Óbvio. Então a gente teve que mudar o nome. E aí a gente fez uma votação entre os usuários e o nome vencedor foi B-Charts, que basicamente é um diminutivo de Billboard Charts. Uma solução simples e bastante efetiva também. Eu gosto desse nome. Só que nessa época também o Orkut estava começando a morrer. E a gente queria ter um espaço próprio com mais funcionalidades também. Foi quando duas pessoas da comunidade se ofereceram para ajudar a criar isso. E foram o Luan Damasceno e o Nathaniel. O Luan ficou responsável por desenvolver o fórum e o Nathaniel ficou responsável por desenvolver um site. O site foi um fracasso absoluto, tá? Mas em compensação, o fórum explodiu. A B-Charts virou um dos maiores fóruns de música do planeta Terra. Milhares de pessoas criando conteúdos 24 horas por dia. Não tinha um segundo sequer sem ter postagem. Era um celeiro de memes e gifs na internet também, ao lado de outros fóruns que também faziam isso muito bem, como a Pandler, que até existe hoje em dia como Bunkler. Isso era algo muito novo, gente, não é algo trivial como hoje em dia. Só que ninguém avisou pra gente que aquilo era um negócio. Pra gente era só diversão. E tinha um pequeno detalhe também, o fórum tinha custos. Tinha servidor, tinha domínio, tinha manutenção. E tudo saía do meu bolso. Eu pagava tudo sozinho. E eu era um pobretão, gente. A gente começou a colocar propaganda no fórum pra ajudar a equilibrar um pouquinho as despesas. Mas a B-Charts nunca me deu dinheiro, de verdade. Eu ganhava CD, ganhava DVD, ganhava ingresso pra show, ganhava notificações extrajudiciais quando vazava alguma música no fórum, mas dinheiro mesmo, nunca. O que a gente ganhava
era visibilidade. E com base nisso, na visibilidade, eu comecei a escrever sobre música em outros lugares também. Então eu cheguei a escrever pro UOL, pra MTV Brasil, pra revista Rolling Stone Brasil e também pro portal Popline, o Termômetro. Aliás, foi nessa época que eu conheci o Flávio Saturnino, que tinha criado um site pequeno naquela época chamado Popline, sabe? Conhece? E a gente brigava muito nessa época, tá? Só que o Flávio teve uma visão que a gente não teve. Ele profissionalizou o Popline. São tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos. Enquanto isso, a gente estava lá na B-Charts ocupadíssimos, brigando por causa de diva pop. Foi também nessa época que surgiu o personagem Tio Alex, né? Algumas pessoas começaram a me chamar de velho, de tio, e o apelido pegou, gente. O Tio Alex virou uma persona minha muito diferente de mim mesmo. O Tio Alex sempre foi ácido, crítico, venenoso, bastante maquiavélico. Eu descobri uma coisa muito importante sobre a internet nessa época, que falar mal dá muito mais engajamento do que bem. Então eu detonava as músicas, detonava os artistas, os fandoms ficavam revoltados e isso gerava cliques. Funcionava muito bem. E foram anos muito felizes na B-Charts, tá, gente? Caóticos, mas muito felizes. Só que com o crescimento começaram a surgir problemas também, porque enquanto muita gente amava a B-Charts, também tinham as pessoas que começaram a me odiar, principalmente porque eu criticava os artistas que eles amavam. E o que a internet ensina rapidamente é o seguinte: todo mundo ama barraco, até o barraco envolver o artista favorito dessas pessoas. E aí começaram as rixas internas também, porque a B-Charts era uma comunidade, mas também tinha alguém pagando a conta ali, no caso eu. Então quando vinha alguém muito desaforado pra cima de mim ou dos moderadores, eu comecei em algum momento a expulsar essas pessoas do fórum, a banir mesmo. Dispersa! Dispersa! Porque quando uma comunidade online cresce muito, ela inevitavelmente vira uma mistura de centro acadêmico, assembleia estudantil, manicômio e guerra civil. Começa a ter política interna, começa a ter ego, panelinha, disputa de poderes e gente que acha que ter 14 mil posts num fórum de pop equivale a um mandato popular. Só que não é bem assim não, gente. Eu comecei a ter algumas questões também que me incomodaram de verdade. Primeiro que algumas pessoas que não gostavam de mim, mas viviam na mesma cidade em que eu vivia, começaram a falar coisas muito estranhas publicamente. Teve uma pessoa que trabalhava em uma lanchonete perto do meu trabalho na época, que falou que em algum momento cuspia nas coisas que eu comprava onde ele trabalhava. Teve um fake que disse que tinha riscado meu carro no meio da rua e descreveu exatamente um risco enorme que meu carro tinha. Já teve gente mandando e-mail pro meu trabalho antigo pra dizer que eu era gay. Essa parte é particularmente muito maluca, gente, porque ficou essa imagem de que eu negava ser gay, quando na verdade eu era só um adolescente de família cristã conservadora, homofóbica, tentando sobreviver dentro do armário naquela época, igual metade daquele fórum, convenhamos. Até hoje aparece gente perguntando: ah, mas o tio Alex já assumiu que é gay? Em pleno 2026, gente. Não tinha um hétero naquele fórum discutindo se a Lady Gaga merecia o número 1 da Billboard ou se a Katy Perry merecia mais porque Raw era mais icônica, não, gente. Vamos combinar, né? Fora que ninguém deve uma coletiva de imprensa sobre a própria sexualidade. Se manca, viado. Essas coisas começaram a me incomodar bastante, porque uma coisa é rixa virtual, né? A bobeira, a gay gritando sobre a Beyoncé ter saído do top 10. Outra coisa é quando isso começa a escapar da tela e entrar na sua vida de verdade. Aí não é mais diversão, pra mim já era outra coisa. E administrar tudo aquilo deixou de ser divertido pra mim. Foi ficando cansativo, pesado, desgastante mesmo. Eu acho que o maior rompimento que eu tive com a B-Charts aconteceu nas eleições de 2014. Eu não era uma pessoa politizada, e aquelas eleições foram extremamente divididas. Eu lembro que o Luan, que era a outra pessoa à frente do fórum, já era muito mais politicamente letrado do que eu, e ele queria muito politizar o fórum. E eu fui contra isso na época, só que no dia do resultado das eleições presidenciais de 2014, ele decidiu, sem me consultar, sabendo que eu era contra, mudar a cor do fórum para vermelho e colocar também a estrela do PT. Ele decidiu fazer isso, esse posicionamento visual claro no fórum, e eu fiquei muito bravo, muito. Naquele momento, eu me senti completamente atropelado, traído, desrespeitado, porque para mim, uma decisão daquele tamanho, com aquele impacto, não podia ser tomada unilateralmente. Eu basicamente não queria que o fórum se posicionasse politicamente. Hoje eu vejo isso de outro jeito, tá, gente? Eu acho que o Luan estava muito à frente do nosso tempo naquela época. Eu acho que ele entendeu
antes de muita gente que não existe neutralidade real quando você ocupa espaço público, que consciência de classe e posicionamento político importam, e que a internet brasileira ia inevitavelmente caminhar para esse lugar. Mas na época eu não enxerguei nada disso, eu só enxerguei o desrespeito. E daí pra frente a nossa relação ruiu completamente, a gente ficou por muito tempo se falando através de outras pessoas, de tanto ranço que a gente tava tendo um pelo outro. Eu até tentei manter uma relação profissional, só que 2015, gente, inteiro foi péssimo pra mim no fórum. Eu virei um grande vilão, porque a narrativa que se espalhou dentro da nossa bolha ali foi a de que, por eu ser contra a ideia do fórum ser politizado, eu era uma pessoa de extrema direita. E aí pronto, eu virei praticamente o Bolsonaro da gaysaiada do pop. E eu fui canceladíssimo. Isso foi justamente naquela época em que a militância estava no seu auge na internet. O povo começou a problematizar tudo que eu falava. Começaram a ressuscitar textos meus de 10 anos antes, prints antigos, tweets jurássicos. Tem um print meu, inclusive, falando do look da Ariana Grande, que até hoje, todos os anos, reaparece nas redes sociais como se a Becharts tivesse tweetado ontem. É quase um evento anual, tá? E tudo isso era na minha época, até eu que fiz esse tweet aí, gente. Hoje a gente ri disso, porque era um absurdo de outra época. Mas nesse período aí, gente, eu fui, apedrejado, me chamavam de Hitler, tá? Pra você ter ideia. Até que no final de 2015 eu decidi sair, eu não suportava mais isso, e eu avisei pro Luan com antecedência, perguntei se ele queria continuar com o fórum, no começo ele disse que não, depois ele decidiu que sim, e em 2016 eu saí de vez da Becharts. Eu não quis fazer despedida, não quis fazer textão, não quis explicar nada, eu tava muito magoado com muita gente, me sentindo extremamente injustiçado, e também porque naquele momento não existia espaço pra diálogo. Ia ser só mais gasolina no meio desse incêndio. E pra piorar, quando eu saí, gente, eu não sei se os novos administradores não sabiam que eu ia parar de pagar o servidor, né? Ou se ninguém se atentou a isso. Mas dias depois da minha saída, o fórum caiu por falta de pagamento. E foi aí que nasceu mais uma lenda urbana da Becharts, que é a de que eu tinha apagado tudo, sabotado a Becharts, querido destruir o fórum, sendo que eu passei tudo pra eles. Passei todas as senhas das redes sociais, acessos, perfis, tudo. O Twitter já tinha centenas de milhares de seguidores, por exemplo. Eu fiz tudo certinho. E mesmo assim, eu passei anos sendo massacrado depois disso. Isso foi muito doloroso pra mim, porque o mesmo espaço que eu ajudei a construir foi por muito tempo o espaço que me triturava publicamente. Foi uma sensação muito esquisita. Foi meio Frankenstein, sabe? De você criar o monstro e depois o monstro começar a te destruir. Só que o tempo faz uma coisa maravilhosa, né? Ele ridiculariza os absolutismos. E deve ter uns 2 ou 3 anos que eu procurei o Luan pra gente conversar, e a gente conversou, a gente se acertou. Os dois pediram desculpas pelos próprios erros, a gente conseguiu olhar pra trás com mais maturidade e reconhecer a falta de profissionalismo que existiu dos dois lados, além da imaturidade também, das decisões mal conduzidas, do ego, da dor, mas teve também uma coisa muito bonita. Os dois deram muito certo na vida depois disso, cada um no que faz. E eu acho que isso ajudou bastante, porque o sucesso deixa as pessoas mais generosas com o passado. Hoje a Becharts é uma potência nacional, tem quase 200 mil seguidores no Instagram, é uma das vozes mais fortes do Twitter na atualidade, tem um fórum que continua vivíssimo, e eles hoje são 4 pessoas que eu admiro muito e que eu adoro encontrar. Eles são as pessoas que a Becharts precisava ter como administradores para ela ser o que é hoje. Hoje a gente é inclusive da mesma agência, tá? A gente se vê, a gente se fala, trabalhamos no mesmo mercado, e eu acho isso uma história de final feliz, porque no fundo, por mais que a gente tenha brigado horrores, a gente era muito parecido. Todo mundo queria construir alguma coisa relevante, todo mundo queria ser visto, todo mundo queria fazer barulho, e todo mundo conseguiu isso. Então, olhando hoje, eu vejo a Becharts como uma experiência muito específica de uma internet que talvez não exista mais. Uma internet menos pasteurizada, mais comunitária, mais caótica, mais cruel e mais divertida também. Um local onde a gente aprendeu a escrever, a argumentar, a ser um pouco engraçado, a ser venenoso, a aguentar críticas, a falar inglês também no ódio e apanhar publicamente por opinião sobre diva pop. Foi quase uma pós-graduação em internet brasileira antes da internet brasileira virar esse shopping center de algoritmo que ela é hoje. E se hoje existe o baú com meme, com comentário ácido, análise de subcelebridades, fofoca
trocas não edificantes, muita responsabilidade e uma certa vocação natural para confusão, pode ter certeza que uma parte disso nasceu lá na Becharts. A Becharts foi, de certa forma, uma escola para mim. Uma escola tóxica? Uma escola barulhenta? Sempre, mas ainda assim, uma bela escola. E no fim das contas, eu acho que essa é a parte mais bonita dessa história, porque apesar das brigas, apesar da dor, da fase em que eu fui transformado em vilão da minha própria criação, aquilo tudo existiu. Aquilo marcou uma geração inteira de gays, adolescentes, fãs de música e gente desocupada, né, em geral. Gente que queria sentir que pertencia a algum lugar. E a gente pertencia ali. No meio de tanta gritaria sobre Mariah, Madonna, Gaga, Katy, Britney, Top 10... Flop, Hot 100, Chart Run, a gente construiu uma pequena civilização nossa com leis próprias, com ditadores ocasionais, golpes de estado simbólicos e muita história temperada com ícones da cultura pop. E honestamente, era um caos completo, mas era o nosso caos. Delicioso! Um beijo para todo mundo da Becharts e obrigado por tudo. Baú! Me conta aqui nos comentários se você conhece a Becharts, se você fez ou faz parte disso tudo. E se fez, me conta aqui nos comentários alguma história que você se lembra, que eu vou adorar ler e conversar com você aqui também depois. Se inscreve no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. Logo mais tem mais conteúdos por aqui. Um beijo e tchau, tchau.